Olha, as missões Apollo, elas são sem dúvida um dos maiores feitos da história da humanidade. Pensa só, uma viagem de quase 400 mil quilômetros só para deixar as primeiras pegadas humanas em outro mundo. É algo de outro nível, né? E tem aquela frase icônica do John F. Kennedy, lá de 1962, que resume tudo. Ela captura perfeitamente a ambição gigantesca e o desafio monumental que mobilizou uma nação inteira rumo ao desconhecido. Mas e se tudo isso não passou de uma história? É aqui que a coisa fica séria. E se o maior feito da exploração espacial fosse, na verdade, a maior farsa de todos os tempos? Ok, então vamos fundo nisso. A verdade é que por décadas muita gente tem questionado a história oficial. Sabe, aquela dos 6 pousos na Lua do programa Apollo, que aconteceram entre 1969 e 1972. Então, só para todo mundo estar na mesma página, o registro histórico oficial é esse aqui. Foram 6 missões que deram certo, 12 astronautas pisando na Lua. Cada missão foi um passo além, ensinando mais e mais sobre nosso vizinho celestial. Bom, agora a gente vai abrir, digamos, o dossiê da conspiração. Vamos olhar primeiro para os argumentos de quem acredita que tudo foi uma farsa. E para começar, quais seriam os motivos para uma mentira desse tamanho? Quem defende a teoria da farsa aponta para 4 motivos bem fortes. Primeiro, a política da época, a Guerra Fria. Era preciso vencer a corrida espacial a qualquer custo. Segundo, grana, muita grana. Era preciso justificar o orçamento bilionário da NASA. Terceiro, uma boa distração para tirar o foco da Guerra do Vietnã. E por último, o medo. A ideia de que a viagem era simplesmente perigosa demais. Impossível por causa da radiação no espaço. Então, com esses supostos motivos na mesa, a teoria começa a buscar anomalias, coisas estranhas. E o mais irônico de tudo, a maior parte dessas provas vem do material que a própria NASA divulgou. O primeiro ponto, e talvez o mais famoso de todos, é a bandeira americana. Tem um monte de fotos e vídeos em que ela parece tremular, sabe, ondulando. A pergunta que não quer calar é como? Se na Lua não tem ar, não tem vento. Depois vem o céu. Um céu completamente preto, sem nenhuma estrela. As fotos oficiais mostram essa escuridão total. Aí fica a dúvida, cadê as estrelas? No vácuo elas deveriam estar brilhando aos montes, não é mesmo? Outro ponto são as sombras. Em várias fotos, as sombras de objetos diferentes não estão paralelas, elas apontam para direções diferentes. Para muita gente, isso é um sinal claro de que não era o Sol a única fonte de luz, mas sim várias luzes de um estúdio. E para fechar essa parte, o pouso em si. Pensa bem, um módulo de 17 toneladas, com um motor de foguete para frear. Como é que ele pousa e não deixa nenhuma cratera? As fotos mostram a nave ali sentadinha na poeira, como se nada tivesse acontecido. Certo, essas são as dúvidas levantadas. Agora, vamos virar a página e ver o que a ciência diz sobre cada um desses pontos. E a gente vê aqui que para cada alegação existe uma explicação científica. Aquela bandeira tremulando, ela tinha uma haste horizontal para ficar esticada e o movimento todo veio da inércia dos próprios astronautas fincando ela no chão. Sobre a falta de estrelas, é uma questão de fotografia. A superfície da Lua era super brilhante. A câmera foi ajustada para essa luz toda, então a luz fraquinha das estrelas simplesmente não apareceu na foto. E as sombras tortas? Uma combinação de fatores. O terreno da Lua é todo irregular, as lentes grande-angulares distorcem a imagem e a própria luz reflete na superfície. E por fim, a falta de cratera. O motor do módulo diminuiu muito a potência perto do pouso e no vácuo o gás se espalhou para os lados, só levantando a poeira sem força para cavar um buraco. E para além da física, tem a lógica, né? Pensa no tamanho do projeto Apollo. Envolveu mais de 400 mil pessoas. Para uma farsa funcionar, todas essas 400 mil pessoas teriam que guardar esse segredo para sempre. Seria, sem a menor dúvida, a conspiração mais bem guardada da história. Mas não se trata só de rebater argumentos. Existem provas físicas, coisas que podemos tocar e analisar, que foram trazidas da Lua e estão aqui na Terra. No total, as missões Apollo trouxeram de volta 382 quilos de rochas e poeira da Lua. É quase meia tonelada de material de outro mundo. E por que essas rochas são tão importantes? Bom, elas são únicas. Primeiro, elas não têm absolutamente nada de água. São cheias de microcrateras de impactos que só podem acontecer onde não há atmosfera. Elas também são muito mais antigas que a maioria das rochas aqui na Terra. E o checkmate?
A composição delas bate direitinho com as amostras que a União Soviética trouxe da Lua com as sondas deles. E analisar essas rochas levou a uma das maiores descobertas da ciência moderna. A composição delas é tão parecida com a da Terra que isso deu origem à hipótese do grande impacto, que é a nossa melhor teoria hoje de como a Lua se formou. Ou seja, ir à Lua não só foi um feito de engenharia, como também reescreveu a história do nosso planeta. E teve um momento simplesmente genial na missão Apollo 15. O comandante Dave Scott fez um experimento ao vivo. Ele pegou um martelo e uma pena. Aqui na Terra, a gente sabe o que acontece, né? O martelo cai reto e a pena flutua por causa do ar. Mas lá na Lua, sem ar, ele soltou os dois e eles caíram juntos, lado a lado, tocando o chão no mesmo instante. Foi a prova, ao vivo, para todo o planeta ver, de uma teoria que Galileu pensou séculos atrás. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. Como a tecnologia de hoje em dia enxerga esse debate? E como as pessoas pensam sobre isso hoje? Bom, desde 2009, uma sonda da NASA, a LRO, está orbitando a Lua e tirando fotos em altíssima resolução dos locais de pouso da Apollo. E as imagens são impressionantes. Dá para ver claramente os módulos que ficaram por lá, as marcas dos pneus dos jipes lunares e até as trilhas de pegadas dos astronautas. Tudo isso perfeitamente preservado depois de mais de 50 anos. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a teoria da conspiração continua forte. É incrível. As pesquisas mostram que uma parcela considerável da população em vários países ainda acredita que foi tudo uma farsa. Na Rússia, por exemplo, chega a quase 30%. E aí a gente chega num dos argumentos mais fortes contra a farsa. A União Soviética era a maior inimiga dos Estados Unidos na época. Eles tinham tecnologia para rastrear as missões Apollo e tinham todo o interesse do mundo em desmascarar os americanos. Seria a maior vitória de propaganda da história. E o que eles fizeram? Nada. Eles nunca questionaram os pousos. Para muita gente, esse silêncio do inimigo é a prova final. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? De um lado, a gente tem uma montanha de evidências físicas, quase 400 quilos de rochas, fotos de satélite. Mas do outro lado, tem uma narrativa de conspiração que é muito poderosa e que continua fascinando muita gente. A grande questão que fica é, numa batalha entre a evidência física e uma boa história, qual das duas sobrevive por mais tempo?